Olá pessoal, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 30 de junho de 2025. É um prazer imenso aqui. Quem vos fala é o pastor Anderson. É um prazer imenso a gente poder divulgar a palavra de Deus para os corações dos necessitados, dos que precisam ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que nós estamos em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, estamos em tempos de guerra. E eu creio ainda que ainda há muitas pessoas que precisam ser tocadas pela palavra de Deus, pela verdade das Sagradas Escrituras. E você que está aí do outro lado, você pode também ser um missionário de estar divulgando esse vídeo para o coração de muitas pessoas, daquelas que necessitam verdadeiramente da revelação das Sagradas Escrituras. Então, mesmo que esse vídeo seja simples, tá? Eu queria que você divulgasse, porque eu sei que apesar desse vídeo ser simples, o conteúdo desse vídeo vai edificar muitas pessoas, tá? Eu queria te convidar também a você se tornar um inscrito aqui deste canal. Quem sabe você se inscreve em vários canais que não agrada a Deus, que não é do agrado de Deus, que não tem um alimento espiritual para você, tá? Eu aconselho que nessa rede social você se inscreva em canal que venha beneficiar a sua vida espiritual, tá bom? Então eu queria te convidar a você vir aqui abaixo e se tornar um inscrito deste canal para me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Você nem tem ideia a paixão que eu tenho de divulgar a palavra de Deus. Você nem tem ideia a sede, a fome, sabe, o desespero de poder ensinar a palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas. Eu queria te pedir humildemente para que você me ajudasse a se tornar inscrito desse canal, a divulgar para grupos e outras pessoas da sua família, tá bom? Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Eu estava lendo aqui um livro, tá até aqui comigo, e eu lendo esse livro veio uma reflexão muito forte aqui na minha mente sobre a passagem de Provérbios, capítulo 14 e o versículo 12. Preste muita atenção no que está escrito nesse versículo 12 de Provérbios 14. Diz o seguinte: há caminhos para o homem que parece ser reto, mas o fim deste caminho é morte. Vou repetir. Há caminho para o homem que parece ser bom, ser reto, ser agradável, mas é caminho de morte. Essa expressão, há caminho para o homem, há uma referência muito importante tanto para o homem como também para a mulher. Ou seja, em outras palavras, há caminhos para o homem ou a mulher que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. É caminho de morte. E muitos estão preferindo esse caminho de morte em vez de preferir o caminho da vida, né? Esse caminho da vida é o caminho que nós encontramos em Jesus Cristo.
Uma certa vez havia um homem na Bíblia que o nome dele se chamava Tomé. Ele estava seguindo a Jesus, ele presenciou todos os milagres que Jesus fez, realizou, andava lado a lado com Jesus, com os discípulos. Só que havia uma dúvida no íntimo do coração de Tomé. E você sabe que dúvida ela tem que ser tirada, né? Você não pode ficar com a dúvida e guardar aquela dúvida para você mesmo. Hoje muitas pessoas perecem porque às vezes guarda para si mesmo alguma coisa que ela precisa de ajuda, né? Então é importante a gente desabafar ou contar para pessoas que possam te ajudar. Não para todos, mas para pessoas que vai de fato te ajudar. E Tomé era esse homem que estava com dúvida em relação ao caminho. Ele disse: Mestre, mostra-nos o caminho, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É bastante interessante nós atentarmos para os detalhes das palavras, das estrelinhas da palavra de Deus, porque no versículo 6 de João, no capítulo 14, ele diz: Eu sou o caminho. E você sabe que hoje, nesse século 21, há muitas pessoas que estão sendo enganadas, achando que todos os caminhos conduz o ser humano a Deus, conduz o ser humano ao céu, conduz o ser humano à salvação. Só que vamos deixar a própria Bíblia responder. De fato, todos os caminhos conduzem o ser humano a Deus? O que é que você acha? O que é que você acha? Será que todos os caminhos conduzem o ser humano a Deus? A própria Bíblia responde para muitas pessoas que acham que todos os caminhos conduzem a Deus, levam a Deus. A Bíblia diz, e ela é bem clara em afirmar, que só um único caminho que conduz o ser humano, as pessoas, toda a humanidade para o céu. E esse caminho é o caminho da luz, é o caminho da paz, é o caminho que é o próprio Jesus. Ele disse: Eu sou. Então, não é denominação A, B, C, D, não. Jesus, ele se apresenta como centro, como a realidade do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Então, não é através do espiritismo, não é através do budismo, não é através de papa, de presidente, de autoridade humana que vai conduzir as pessoas ao céu. Esse caminho perfeito é Cristo, é Jesus, tá? Só que muitas pessoas, infelizmente, muitas, não todas, porque há muitas pessoas também que estão no caminho de Cristo, há muitas pessoas que estão nesse caminho de morte. E você sabe que Jesus, ele jamais vai oferecer um caminho de morte para a humanidade. Você sabe que Jesus jamais quer ver a destruição da humanidade. Só que, por decisão precipitada, muitas pessoas estão seguindo caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. E de quem é esse caminho de morte?
Esse caminho de morte é o caminho que é o próprio diabo que apresenta para muitas pessoas. Se um ser humano está num caminho de morte, conduzindo a sua perda de vida total, esse caminho não é de Deus, mas esse caminho é do diabo. Jesus, uma certa vez, ele faz um convite para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda nos meus caminhos, anda nos meus preceitos, anda nas minhas verdades e ser perfeito. Só que há uma enganação, como eu falei bem no início, de muitas pessoas achar que todos os caminhos conduzem as pessoas a Deus, ao céu, à salvação. Só que vemos aqui através das Sagradas Escrituras que o único caminho que conduz as pessoas a Deus é através de Jesus Cristo. Se esse caminho não tiver Cristo como centro, é tudo papo furado, é tudo enganação. Por que muitos não querem seguir esse caminho estreito, aonde o próprio Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho largo que conduz muitas pessoas à perdição. Porque Jesus ele foi direto e muitas das vezes em suas palavras, falando para muitas pessoas, dizendo que aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, precisa renunciar. Precisa renunciar. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para nós estarmos nesse caminho da paz, da verdade, da salvação, é necessário a gente renunciar a muitas coisas. E que muitas coisas são essas: pecado, engano, a mentira, a prostituição, o cigarro, o álcool, o roubo e muitas coisas. E quando Jesus apresenta esse caminho para muitas pessoas, esse caminho que exige renúncia, muitas pessoas preferem escolher outro caminho que é liberal, que é mais proveitoso, que é mais agradável. E você sabe que seguir o caminho estreito é difícil, é muito difícil, não é impossível, é muito difícil, mas a Bíblia diz que são poucos que querem seguir esse caminho. Então, se eu quero ser salvo, se você quer ser salvo, você precisa estar seguindo este caminho, o caminho da porta estreita, o caminho que é verdadeiramente Cristo. Então reflita nessa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apesar que a Bíblia ela apresenta dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno, o caminho da verdade e o caminho da mentira, o caminho da salvação e o caminho da perdição, tá? Você sabe que as pessoas que estão no mundo estão no caminho de Satanás, no caminho da ilusão. Mas eu louvo a Deus porque você está no caminho certo, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja às vezes estreito, às vezes exige renúncia, mas vale a pena a gente estar nesse caminho que agrada a Deus, que vai estar nos conduzindo a futuramente a gente receber a coroa da vida, E nós vamos ter o prazer de estar diante de Deus e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Pois bem, fica com esses dois versículos, Provérbios 14, 12. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Você sabe que há 3 tipos de morte: a morte física, espiritual e a morte eterna. A gente pode falar isso no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. E o verdadeiro caminho e o único caminho é o que Jesus próprio falou, Eu sou o caminho, eu sou. Então,
não tem mais ninguém, não tem mais religião, não tem placa de igreja, não tem nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Eu vou parar por aqui para o vídeo não delongar muito e na próxima a gente pode dar continuidade a esse assunto em nome de Jesus. Mais uma vez eu te convido a vir aqui, a se inscrever nesse canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com vários conteúdos que vai edificar a tua vida espiritual em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, um beijo e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.